Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje Fala, meu aluno tribo, professor Rafael Maia na área, e hoje na nossa disciplina de inglês para concursos a gente vai tratar do tema Present Simple. A gente vai introduzir o Present Simple com foco no verb to be, o famoso verb to be que você provavelmente estudou no seu ensino médio, na época de escola, mas hoje a gente vai relembrar para que você possa sanar todas as suas dúvidas em relação a ele. Sem mais delongas, vamos lá. Qual é o objetivo da nossa aula? Ao final da aula, você será capaz de entender o present simple, para que ele é usado, usar o verbo to be corretamente, diferenciar o verbo to be de outros verbos e evitar erros comuns. Então, o que é o present simple? É um tempo presente que é usado para rotina ou hábito. Então, por exemplo, he drinks coffee every morning. É um hábito que ele tem, é uma coisa rotineira. A gente usa o presente simples para isso. Fatos. Por exemplo, the earth is round. A Terra é redonda. É um fato. Tem aquela galera da Terra plana que discorda, mas tirando esse grupo, é um fato. E verdades gerais. Water boils at 100 degrees. Deixa eu tirar esse rabisco aqui. Water boils at 100 degrees. A água ferve a 100 graus. É uma verdade geral, a ciência prova isso. Então a gente usa também o present simple para esta situação. Então, quais são os tipos de verbos que a gente vai usar no presente? A gente vai ter duas categorias. O verbo to be, porque ele é especial, por isso que a gente tira ele da jogada, e os outros verbos. Eu já vou lhe adiantando. O verbo to be é o mais difícil deles. Mas porque a gente está estudando ele inicialmente, primeiro, e porque todos os cursinhos, os materiais didáticos em inglês em geral, abordam ele primeiro. Porque o verbo to be, ele é usado para falar o seu nome, falar a sua idade, falar o seu endereço, falar estado civil, dar característica às coisas. Então, é algo básico. Você precisa do verbo to be para falar coisas básicas. E é por isso que a gente estuda ele primeiro, apesar de ele ser extremamente irregular. A gente tem 3 formas para o verbo to be, que a palavra não tem nada a ver com be.
descaracteriza completamente. Mas a gente vai entender tudo isso. Então vamos lá. Verb to be, o significado dele é ser ou estar. São 2 significados, então. Ser ou estar. Mas, professor, como é que eu vou saber quando é ser e quando é estar? Meu colega, minha colega, o contexto vai lhe dizer. Vamos ver um exemplo. Aqui do ser. His name is Michael. O nome dele é Michael. Nesse caso, caberia o nome dele estar Michael? A gente não fala, não usa assim. Ele é aquilo, é o estado dele. Então, ser. Agora vamos lá, um exemplo de estar. He is in São Paulo. Quando a gente fala de uma localização, São Paulo, ele está em algum canto, concorda comigo? Então, pelo contexto, você consegue claramente diferenciar. Vai haver alguns contextos um pouco mais difíceis do que outros, mas em geral a gente consegue identificar bem pelo contexto, tá? Maravilha. Então vamos conjugar o verbo to be. O verbo é be. Esse é o nome do verbo. Esse to aqui é a caracterização do infinitivo. To be, ser ou estar, para a gente falar do infinitivo. Mas quando a gente vai para a conjugação, a gente tem palavras completamente diferentes. São 3. A gente vai ter o am, are e is. Você tem que memorizar essas 3 formas. Am, are e is. Então, vamos passar por elas. Olha só. Essa altura do campeonato, você já sabe os pronomes sujeitos. Né? I, eu, a gente vai sempre utilizar com am. Então, I am, eu sou ou eu estou. Contraído, algo que é muito usado no inglês informal, na sua prova, é mais provável que caia sem contração, porque o inglês mais formal pede sem contração, mas pode ser que caia também contraído, é importante você saber. I'm. You, você, singular. You are. You are. A gente vai usar o are para o you. Você é ou você está. E a contração é your. He, ele. She, ela. E o it, ele ou ela. Mas para coisas ou animais, a gente sempre vai falar o is. He is, she is, it is. Contraído, his, she's, its. We, nós. We are, nós somos. We are, nós somos. A gente vai contrair we're. You, plural, lembra que o you pode ser você ou vocês, a mesma coisa do singular. You are. Então, vai ficar your. E o they, eles, they are. Então, vai ser their, a contração. Então, a gente tem o am para o I, o you, o are para you, we, you, they, e o is aqui para he, she, it. Como é que você vai memorizar isso? Fazendo exercícios, estudando, lendo. É assim que você vai memorizar. Quanto mais contato, quanto mais você ver, se deparar com o verbo to be, e como ele é extremamente comum, você vai se deparar em absolutamente todos os textos que você lê. Se você tem uma rotina de estudos diária, você vai memorizar isso rapidinho. Vamos lá então para as formas do verbo to be em uso. Vamos a alguns exemplos do verbo to be. Vamos lá. Primeiro, I am tired. Eu estou cansado. You are busy. Você está ocupado. He is a manager. Ele é gerente. She is at work. Ela está no trabalho. It is a good idea. É uma boa ideia. We are ready.
Nós estamos prontos. They are in the office. Eles estão no escritório. Alguns contextos, algumas traduções, a gente pode ficar confuso. Então, eu posso dizer aqui, I am tired. Eu estou cansado, eu sou cansado. Pode até ser. Teríamos que ter mais contexto para chegar a essa conclusão. You are busy, você está ocupado. You are busy, você é ocupado. Aí, faz até mais sentido, né? I'm a busy person. Eu sou uma pessoa ocupada. Mas isso com mais contexto, com certeza a gente responderia. Agora esse aqui, ó. He is a manager. Ele é gerente. Ele não está gerente. A gente até fala no português, né? Não, eu estou coordenador, eu estou presidente. Naquele momento, você é. Então, a gente usa o verbo to be como ser. She is at work. Ela está no trabalho. Quando a gente fala de localização, a gente sempre usa o está. It is a good idea. É uma boa ideia. We are ready. Nós estamos prontos. Nós somos prontos. Menos provável. They are in the office. Localização, office. Então, eles estão. Seguindo, verb to be negative. A maneira mais fácil e mais óbvia de fazer o negativo é você adicionar o not em todos os verbos. Am not, are not, is not, are not, are not, are not. Se for um texto formal, como já falei, ele vai vir sem contração. Mas pode ser que venha com contração. Então, vamos estudar. Então, o I am not. A única contração possível é I'm not. You are not. Tem duas contrações possíveis. Ou você contrai o you com um are, ou você contrai o are com o not. Então fica you're not ou you aren't. He, she, it. Is not é o mais simples. Se for contrair, his not contrai o verbo e o sujeito, ou he isn't contrai o verbo com o not. We are not. Contração, we're not, mais uma vez, sujeito e verbo. We aren't, verbo e negativo. You, plural, que é a mesma coisa do you singular. You are not. Contraindo you're not ou you aren't. You, they are not. Contraindo they're not ou they aren't. Então aí você vai começar a bolar as formas de você memorizar tudo isso aqui. Por exemplo, eu gosto de separar o he, she, it. Até porque quando a gente for estudar o presente simples dos outros verbos, a gente vai ver que o he, she, it, ele se diferencia dos outros. Então, você pode incluir o verbo to be nessa jogada. O he, she, it é is. São 3 possibilidades para o is. He, she, it, it. Você já memoriza aí. O único possível para o am é o I. O resto é are. O resto é are. Então, de repente, isso funciona para você também. Mas, tente fazer as suas próprias associações. Isso é muito pessoal, a forma como você organiza as coisas para memorizar melhor. Não tem certo e errado, tá? Vamos ver algumas formas de uso aqui. Então, parecidos com a afirmativa, mas agora na negativa. I'm not tired. Agora eu já usei a contração. Para a gente já ir se acostumando com os dois. I'm not tired. Eu não estou cansado. You aren't late. Você não está atrasado. He isn't at work. Ele não está no trabalho. She isn't ready. Ela não está no trabalho. Desculpa, ela não está pronta. It isn't a problem. Não é um problema. Então, it isn't, não é. We aren't busy. Nós não estamos ocupados. They aren't here. Eles não estão aqui. Agora vamos para a forma interrogativa. Existe uma diferença importante entre o português e o inglês. Porque no inglês a gente tem uma mudança na estrutura da frase e no português não. Então, se no português eu falo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês.
Você é legal. Uma frase bem simples. Ponto. Afirmação, a gente tem uma entonação descendo. Você é legal. Você é legal. Se a gente for fazer uma pergunta, a gente só muda a entonação. Você é legal? E agora a entonação vai subir. Você é legal? E aí, claro, se a gente estiver escrevendo alguma coisa, a gente tem ponto de interrogação. Mas no inglês, além da entonação subir na pergunta, a gente tem uma inversão do verbo sujeito. Olha só. A afirmativa vai ser she is happy. She is happy. Ela é ou ela está feliz. Faltou até um pontinho aqui. Ela está feliz. Ordem normal. Sujeito, verbo e complemento. Na pergunta, a gente vai inverter. Então, a gente vai trazer o verbo para iniciar e o sujeito vem logo em seguida. Então, fica is she happy? Também com a entonação para cima. Obviamente, a gente não está preocupado com entonação, mas isso é importante você saber, até para você conseguir diferenciar ainda mais. Is she happy? Então, na prova, a entonação não vai cair, obviamente, mas é importante que você saiba que há essa inversão e adicione também, como no português, um ponto de interrogação no final para marcar interrogativo. Então, vamos lá. Formas do verbo to be em uso na pergunta, certo? Então, deixa eu só voltar aqui. Veja, a gente sempre inverte o verbo, sempre vai começar a frase. Se for uma pergunta, sim ou não. A gente vai ver depois que existe outros tipos de pergunta, mas nessa pergunta, sim ou não, sempre começa com o verbo, e o verbo ele vai iniciar, logo em seguida vem o sujeito. Então, vamos a alguns exemplos. Am I late? Eu estou atrasado? Começando com am. Are you ready? Você está pronto? Começando com are. Is he at work? Ele está no trabalho? Começando com o is. Is she your manager? Ela é sua gerente? Começando com o is. Is it a problem? Isso é um problema? Ou simplesmente é um problema? Também poderia ter essa tradução. Começando com is. Are we on time? Nós estamos no horário? Começando com are. E are they here? Eles estão aqui? Começando com are também. Sempre verbo, sujeito e complemento. Em relação à diferença da afirmativa e da interrogativa, a gente faz essa inversão. Essa inversão vai existir em todos os momentos que houver perguntas em inglês, com algumas diferenças. Então, agora, como a gente faz as respostas curtas em relação às perguntas? Quando a gente pergunta alguma coisa, como é sim ou não, a resposta é mais curta. Então, se eu falo am I late, tenho duas possibilidades. Yes, vírgula, you are. Eu nunca posso fazer uma contração aqui, então eu não poderia colocar yes, you're em final de frase, respondendo uma pergunta, não é possível. Ou no, you aren't. A contração na negação é sim possível. No, you aren't. Mais outro exemplo. Are you ready? Yes, I am. No, I'm not. Aqui também não pode haver contração. Yes, I am. No, I'm not. Is he at work? Ele está no trabalho? Yes, he is. Sim, ele está. No, he isn't. Não, ele não está. Is she your manager? Yes, she is. Sim, ela é. No, she isn't. Não, ela não é. Continuando. Is it a problem? É um problema? Isso é um problema? Yes, it is. No, it isn't. Are we on time? Nós estamos no horário? Yes, we are. Sim, nós estamos. No, we aren't. Não, nós não estamos. E are they here? Eles estão aqui? Yes, they are. Sim, eles estão.
No, they aren't. Não, eles não estão. Maravilha. Vamos praticar agora. Question 1. The present simple is used to describe habits, routine, and general truth. Então, o presente simples é usado para descrever hábitos, rotinas e verdades gerais. E aí, o que você acha? Tá certo ou tá errado? A gente falou isso no início da aula e tá certo. Certíssimo. É exatamente para isso que serve o present simple. Para falar de hábitos, rotinas e verdades gerais, fatos também, né? Que os fatos, eles estão ali, né, muito próximos das verdades gerais. Questão 2. The sentence water boils at 100 degrees is an example of the present simple expressing a general truth. Então, palavra-chave aqui, general truth. O que vocês acham? A água ferve a 100 graus. Todo mundo que já estudou ciências, né, sabe que sim. Se você for fazer um miojo, você tem que esperar a água ferver. E ela ferve exatamente a 100 graus. Está certo. É uma verdade geral e a gente usa o presente, porque isso vai sempre estar acontecendo. Question 3. Questão 3. The sentence, she is at work, uses the verb to be to express location. Essa palavra aqui, chave, location, parecido, local, localização. É uma das formas que a gente usa o verbo to be para dizer onde você está. Então, sim, está certo também. She is at work. A palavra work é o trabalho, ou seja, o local de trabalho. Number 4. The negative form, he aren't ready, is correct in English. A forma negativa, he aren't ready, is correct in English. O que você acha? A gente viu que o he, o she e o it usam a forma isn't, ou seja, não está correto, está errado. Questão 5. The interrogative form of they are here is are they here? A gente viu agora há pouco que quando acontece a interrogação, a gente tem a inversão, o sujeito tem a inversão do sujeito com o verbo. Então, começa no verbo e depois vem o sujeito. Então, está certo. Vamos agora para algumas questões de múltipla escolha. Choose the correct form of the verb to be. Escolha a forma correta do verbo to be. She. Será que você acerta? She is. She is. Então, he, she, it. A gente vai usar o is. Então, isso é uma questão de fazer questões de leitura. Quanto mais você fazer questão, quanto mais você lê, você vai acabar memorizando isso sem muito esforço. Choose the correct negative form. Escolha a forma negativa correta. They is, they are, they am, they be. Então, is não é. Am não é. E o be é infinitivo, não conjuga. Então, a única que sobrou é o are. They are not. Se a gente quiser, a gente pode contrair. Ficaria they aren't. Questão 8. Choose the correct interrogative form. Escolha a forma interrogativa correta. Então, vai ser algo para acompanhar o she. Are. O are é com we, you and they. Então, não rola. Is, será? Am é com I. E o be é infinitivo, não conjuga. Então, aqui vai ser o is. Letra B, a correta. Choose the correct short answer. Is he at work? Aqui, a gente sempre tem que respeitar
o sujeito. A menos que seja algo como are you? Você é? Aí a resposta vai ser yes, I. Né? Se eu pergunto você, eu respondo eu. Se eu pergunto eu respondo você. Mas quando é uma terceira pessoa, a gente sempre respeita as pessoas. Então vamos lá. Yes, he are. Essa altura do campeonato a gente já sabe que não. Né? Yes, he am. Yes, he be. Yes, he is. Tá vendo aí? Essa aqui já foi mais fácil que a anterior. Porque você viu de novo e de novo. Então, mantenha o foco. Estuda todo dia que as coisas vão acontecer naturalmente. E a questão 10. Choose the correct sentence using the verb to be. Escolha a frase correta usando o verbo to be. Vamos lá. Letra A. I are ready. Are ready. I are. I não é com are. I am ready. C. I is ready. Is é he, she, it. A gente já viu. I be ready. Be não conjuga. Be é infinitivo. Então não. A certa é I am ready. O am é o único que só tem uma possibilidade. É só com I. I am. Não existe outra posição para o am. Então, vai firme. Você vai dominar esse verbo to be de uma vez por todas, porque ele é, sim, muito importante para o inglês. A gente sempre começa os estudos com o verbo to be, porque ele é utilizado para informações básicas. E em todos os textos ele vai aparecer. Nos vemos na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala, meu aluno Tribo, o professor Rafael Maia na área, e hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Present Simple. Então, Present Simple Part 2. A emoção continua. Ao final da aula, você será capaz de entender por completo o Present Simple. A gente tinha visto apenas o verbo to be. Usar o verbo to be corretamente, vamos revisá-lo. Diferenciar o verbo to be de outros verbos, isso é muito importante. E evitar erros comuns. Sem mais delongas, vamos à nossa revisão do verbo to be. Lembrando, verbo to be, por que a gente trata ele de uma forma diferente? Porque ele é diferente. Começa por aí. Ele é completamente irregular. E por que a gente estuda ele primeiro e não os outros regulares? Porque ele é utilizado para falar de informações muito básicas. Seu nome, seu endereço, sua idade, seu estado civil. Para caracterizar coisas, descrever utilizando adjetivos. Ele está em todo canto. Todo texto de concurso vai estar lá, o verbo to be. Então você precisa ter ele muito bem dominado. E para fazer isso, vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, a sua irregularidade. O verbo se chama be, mas as suas conjugações são completamente diferentes de be. Am, are e is são as 3 possibilidades. Então, eu aconselho você pensar da seguinte forma. Am só tem uma possibilidade, que é o I. Então, I am é isso em relação ao am. Quando a gente vem para o is, nós temos 3 possibilidades que são
que é a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Lembrando, he, ele, she, ela, e o it é ele ou ela para coisa ou animal. O resto é are. Essa é a minha forma de ver, foi assim que eu memorizei. Você pode ir na minha estratégia ou utilizar a sua, fica à vontade. Essa é a forma afirmativa do verbo to be. Na forma negativa, a gente acrescenta o not em tudo. Veja que o not está em todos aqui. Porém, a gente usa muito a contração. Então, aqui a gente vai ter o I'm not, a gente não pode contrair o am com not, a gramática não aceita, sendo que as outras formas a gente vai sempre contrair o are com not, o is com not, o are com not, aren't, o is com not, isn't. Lembrando que a gente só tem essas três possibilidades de conjugação, am, are e is. E aí você vai entender que o he é a mesma coisa, a mesma conjugação do she e do it. O you é a mesma conjugação do we e do are. Do we e do they. Combinado? Lembrando que isso aqui é só uma revisão, tá? Se você estiver com dúvida no verbo to be, vai lá no Present Simple Part 1. A forma interrogativa, a gente inverte. Então perceba aqui que os verbos estão antes do sujeito. Am, are, is, estão antes. Então, am I late? Are you ready? Is he at home? Are they working? Isso é uma coisa bem característica do inglês, essa inversão entre sujeito e verbo. Pergunta, a gente vai sempre ter o verbo na frente. Seja ele verbo principal, como é o caso do verbo to be, seja ele verbo auxiliar, como é o caso dos outros verbos que a gente vai ver hoje. Então, para finalizar o verbo to be, a gente tem as respostas curtas. Então, se eu pergunto, are you ready? Você vai responder, yes, I am. Ou no, I'm not. Is he at home? Você vai responder, yes, he is. Ou, no, he isn't. Sempre dessa maneira curta, você não precisa repetir a frase inteira. Porém, a gente não vive somente de verbo to be. Existem muitos outros verbos. E a gente vai tratar deles agora. Por exemplo, o verbo work, que é trabalhar. O verbo study, estudar. O verbo live, viver ou morar. O verbo like, gostar. Esses verbos, eles seguem uma outra estrutura, que é o que a gente vai ver agora. E qual estrutura é essa? De uma maneira macro, é sujeito, mais verbo, mais complemento. A gente já está familiarizado com isso. Por exemplo, I work every day. Eu trabalho todos os dias. They study English. Eles estudam inglês. Então, I, sujeito, work, verbo, every day, complemento. They, sujeito, study, verbo, English, complemento. Percebam que o verbo não mudou. Work. Study também não mudou. É o mesmo ali do infinitivo que a gente tinha visto. Para os sujeitos I, you, we e they, o verbo não muda. É muito mais fácil assim. O verbo to be muda completamente. Nos outros verbos, isso não muda ou muda muito pouco, como a gente vai ver já já. O que é que muda então? É a terceira pessoa do singular. O he, o she e o it. Que o verbo vai ser acrescentado de um S, de um ES ou de um IES, que a gente vai ver já já. Então, exemplos, por exemplo. He works. She studies. It rains. He, she, it, a gente acrescenta esse S. Muito mais simples que o português. Né? O português, a gente tem 6. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. 6 formas diferentes. No inglês, só temos 2. Quando o verbo termina nessas terminações aqui, O, CH, SH, SS, X e E, O,
CH, SH, SSX, a gente adiciona não mais somente o S, adicionamos ES. Exemplos. Go, termina em O, vira goes. Watch, termina em CH, vira watches. Wash, termina em SH, vira washes. Fix, termina em X, vira fixes. E pass, termina em SS, vira passes. Com essas terminações, a gente não acrescenta o S, acrescenta um ES. Não é uma irregularidade, é uma variação à regra. Verbos terminados em consoante mais Y, a gente vai remover o Y e vai colocar IES. Então, a gente tem aqui study, termina em Y, e antes do Y tem uma consoante. Então, a gente vai remover esse Y aqui e vai colocar um IES. Try, Y, antes do Y tem um R. IES também. Carry, antes do Y tem um R. Remove o Y, IES. Porém, se antes do Y for uma vogal, não muda nada, só acrescenta o S. Tem o Y, mas antes é um A, só acrescenta o S. Tem o Y, mas antes é um O, só acrescenta o S, sem problema. Aí tem sim uma exceção. Imagina que eu tenho a seguinte frase. I have a test tomorrow. Eu tenho uma prova amanhã. Agora eu vou botar essa mesma frase utilizando she. Não é mais she has, como seria na regra. Se a gente for seguir a regra. Como é exceção, a palavra muda. She has. Então o have, na terceira pessoa, he, she, it, vai virar has. She has a test tomorrow. Ela tem uma prova amanhã. Porém, se for na negativa ou interrogativa, o verbo não muda, ele volta a ser have. Então, relembrando, a terceira pessoa do have é has. Em perguntas ou frases negativas, o verbo principal não conjuga. O verbo principal não conjuga. Então, vamos agora para as frases negativas. O que a gente tem? No inglês, a gente vai fazer uso de verbos auxiliares, que são esses dois aqui no caso do presente. Do e does. Esse verbo também tem significado, significa fazer. Porém, para formar negativo e para formar perguntas, ele não vai ter significado, ele vai simplesmente auxiliar na frase. E aí a gente tem o uso do do e o do does. O do vai ser I, you, we, they. E o does vai ser he, she, it. Na negativa, a gente soma o do e o does. Somamos o do e o does, mais o not. Que aí a gente vai ter a palavrinha que refere-se à negação. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, I do not work. Eu posso juntar o do com o not e vai virar don't. Quando o texto é mais formal, prefere-se que não contraia. Ou seja, você vai encontrar do not separado. Se for um texto mais neutro para informal, aí você vai encontrar a contração. Então, o do, como a gente já falou, vai para o I, you, we, they. Segundo exemplo, you do not study. You don't study. Do not vai virar don't se for contraído. They do not live here. They don't live here. Agora o does com not vai virar doesn't. He does not work. He doesn't work. Ele não trabalha. She does not like coffee. She doesn't like coffee. Ela não gosta de café. It doesn't rain often. It does not rain often. Não chove frequentemente, com frequência. Regra de ouro. Após o does, o verbo não recebe o S. Se a gente voltar aqui, he does not tem o does
Perceba que o work ele não tem S, mesmo sendo he. Se for negativa, tendo does, negativa ou interrogativa, a gente vai ver, não coloca o S. Então, olha só esses exemplos errados. He does not works, errado. Não pode ter esse S aqui. She does not likes, errado, também não pode ter esse S. He does not work, she does not like. Maravilha. Interrogativa. A gente também tem a inversão da mesma forma do verbo to be, sendo que agora a gente vai inverter o quê? Vamos inverter o verbo auxiliar com o sujeito. Então, a gente vai sempre ter o do ou does iniciando. Por exemplo, do I work? Do you work? Do we work? Do they work? Começando com do. Se for he, she, it, does. Does he, does she, does it work? Mais uma vez, se tiver does, não tem S. Então, does he work e não does he works. Nas respostas curtas, a gente vai usar o do e o does para responder. Do you work? Yes, I do. A gente não fala yes, I work. A gente fala yes, I do. Na negativa, no, I don't. Isso vai se repetir para as pessoas que a gente usa o do. Do I work? Yes. Do they work? Yes, they do. E assim vai. O does, no he, she, it. Does he like his job? Yes, he does. No, he doesn't. Então, utilizando o does. Começou com does, utiliza-se o does. Erros muito cobrados. He don't work. Lembrando que o he é does, não do. Então, he doesn't work. Como tem aqui, he doesn't work. He doesn't works. Lembrando, se tiver o does, não tem S. Does he works? Does he works? Se tiver o does, também não tem S. Então, fica does he work. Resumindo, se tiver o he, é sempre does. He, she, it, does, doesn't. Quando tem o does, o verbo não tem o S, tanto na negativa quanto na interrogativa. Vamos agora dar uma olhada em alguns verbos muito cobrados em prova, que aparecem bastante. Então, vamos lá. Work, trabalhar. Study, estudar. Live, morar ou viver. Like, gostar. Need, precisar. Make, fazer. Fazer no sentido de criar. Take, pegar ou levar. Use, usar. Find, encontrar. Give, dar. Say, dizer. Tell, contar. Ask, perguntar. Try, tentar. Seem, parecer. Esses são alguns das centenas de verbos, talvez milhares de verbos que a gente tem em inglês. Como é que você vai memorizar isso tudo? Pega os principais e vai crescendo o seu vocabulário à medida que você vai lendo novos textos, você vai realizando novos simulados, né? Aproveita para estudar os textos dos simulados, que assim você vai construindo o seu vocabulário. E quanto mais vocabulário você souber, mais fácil, naturalmente, vai ser todas as provas que você fizer. Resumindo, o que a banca quer? Que você identifique bem a terceira pessoa, o uso correto do do, don't, does, doesn't e evitar erros com S. Muito bem. Então agora vamos para algumas questões. Julgue os itens abaixo. Questão 1. He work every day. E aí, tá certo ou tá errado? A gente viu que quando temos he, she, it, o verbo acrescenta um S. Ou seja, errado. Questão 2. She studies English at night. A gente viu que quando tem o she, acrescenta o S, mas aqui tem IES. E aí você lembra que study, o verbo study,
Espera aí que bugou aqui. O verbo study, deixa eu voltar. O verbo study, ele termina com Y. E o Y não está aqui, está um IES. Está certo isso? Sim, está certo. Se a gente tem um Y e antes do Y a gente tem uma consoante, no Richiet a gente remove o Y e acrescenta IES. Portanto, sim, está certíssima. Questão 3. Does he works here? Does he works here? Tá certo? Professor, você falou que quando tem o he, acrescenta um S. Então, eu acho que está certo. Mas tem essa palavrinha aqui, does. E ela já está sendo conjugada. O does, ele inviabiliza o uso do S. Então, está errado. Para estar certo, esse S não poderia estar aqui. Questão 4. They don't live in Brazil. O they, a gente usa don't ou doesn't? Usamos o don't. They don't. Tá certíssimo. Aqui, questão bem tranquila. Número 5. She is work every day. She is work every day. Tem um intruso aqui. Esse verbo to be não era para estar aqui. Se a gente for traduzir, ela trabalha todo dia. Ela trabalha todo dia. Ela trabalha todo dia. A gente tem um verbo aqui a mais. Isso é um vício que nós brasileiros temos. A gente estuda o verbo to be de início, depois pensa que verbo to be é para todo canto. Aí bota em tudo. Não é. Não funciona assim. Esse is não era para estar aqui. E ele não estando aqui, o work deveria ter um S. O work deveria ter um S. Então, erradíssima. Erradíssima. Vamos agora para as múltiplas escolhas. Questão 6. He, tananã, in a bank. Então, nós temos work, works, working, worked. He, work. A gente viu que o he precisa de quê? O verbo precisa de quê? Vamos ver. Será que é a B? Letra C. Working. Esse ing aqui traz a ideia de gerúndio, que é uma coisa que está acontecendo. Então, estaria trabalhando. Ele trabalhando. Não vai. He worked in a bank. He worked in a bank. Não está errado. Ele trabalhou no banco. Mas aqui a gente está testando o presente. Então, he works in a bank. Obviamente, teria que ter no enunciado da questão qual alternativa reflete o presente. Se tivesse só isso, seria anulado. Questão 7. She, tananã, like coffee. Então, a gente tem a negativa aqui. Qual é a negativa para o she? Se a gente colocar só o no, é possível? Não, não é possível. O no é só quando a gente responde. Do you like coffee? Você gosta de café? No. E o not? O not a gente usa junto com o verbo auxiliar, o do ou does. O not sozinho, ele não funciona. Será que é don't? Não é don't, né, gente? O do não se encaixa para o she. Qual é o que se encaixa? É o does. Does com not, doesn't. Então, a negativa do she é doesn't. Questão 8. Pergunta. A gente precisa entender qual é o verbo que se encaixa com they. É do, é does, é are, é is. Vamos de baixo para cima. Is they study? Primeiro que
O is não é nem o verbo to be do they. Então, de cara, não. Are they studying English? O are é o verbo to be do they. Mas aqui seria uma pergunta: eles estudam inglês? Está misturando dois verbos. Então, não. Does they study English? O does é he, she, it. Então, não encaixa. Só sobrou o do. Lembrando que o do a gente usa com I, you, we e o they, que é o caso aqui. Então, resposta certa, letra A. Do they study English? Eles estudam inglês? Questão 9. Which sentence is correct? Qual é a frase correta? Então, letra A. He don't work here. A gente já viu que o he, ele não aceita don't. Teria que ser o doesn't aqui. Teria que ser o doesn't. Então, não é a letra A. Letra B. He doesn't works here. O problema foi esse Szinho aqui. O he, como a gente viu na letra A, é o doesn't. Mas, com Szinho aqui, matou a questão. C, será que é? Letra D. He not work here. A gente viu que o not sozinho não rola. Precisa do verbo auxiliar. Então, aqui também não é. Sobrou a C. He doesn't work here. Então, corretamente colocou o does e o work não tem o S. Então, letra C. Question 10. She, tananã, to school every day. Então, a gente está vendo aqui qual é a conjugação correta do verbo go. Vamos de baixo para cima. She gone. O gone é o particípio. Ido. Ela ido para a escola? Não. Going, a gente mencionou em uma das perguntas, é o gerúndio. Indo. Ela indo para a escola precisaria de algo mais para funcionar. She goes. Encontramos. O she precisa do S. No caso do go, que termina em O, acrescenta ES. Então é o B. Não é a letra A, porque pela mesma explicação que eu dei na letra B. Precisa do ES. Maravilha? Nos vemos na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!